no Evangelho segundo Mateus, e nós estaremos lendo hoje sobre a genealogia de Jesus Cristo, e o tema da nossa mensagem nesta noite é sobre as boas novas do Rei. As boas novas do Rei. Então vamos abrir esse texto para a nossa edificação. Genealogia de Jesus Cristo, começando a nossa exposição nesse livro tão importante, o Evangelho segundo Mateus. De 1 a 17, você que está aqui no templo, você que está na galeria, você que está em casa, acompanhando a transmissão, ouça a leitura da palavra de Deus para a nossa edificação. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Casa a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias começou a reinar com 8 anos, foi um excelente rei. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Biúde, a Biúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração, que possamos entendê-la, Senhor, que possamos extrair lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Mateus, as boas novas do Rei. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, e por isso odiado pelos judeus, considerado como um traidor, um ladrão. Ninguém gosta de um cobrador de impostos. E naquele tempo, o Império Romano estava dominando a Palestina e cobrando impostos dos judeus. E por isso, Mateus, que era um judeu, trabalhando na coletoria, era considerado um traidor, um inimigo do seu povo, um homem ladrão do seu próprio povo. Mateus era filho de Alfeu, seu irmão também Tiago, filho de Alfeu, ambos apóstolos chamados por Jesus. E aqui nós podemos perceber que esses conheceram a Cristo. Mateus conheceu a Cristo, Cristo mudou a sua história, Cristo chamou para ser apóstolo, e ele deixou tudo, deixou a coletoria, e para seguir a Jesus como seu rei, como seu Senhor. Mateus é o seu nome grego, Mateus significa dádiva, dom de Deus, mas o seu nome em hebraico era Levi, e ele tornou-se o escritor do evangelho mais conhecido do mundo. Escreveu o seu evangelho para provar aos judeus que Jesus é o Messias, o prometido, o cumprimento das escrituras do Antigo Testamento, descendente e sucessor de Davi, o verdadeiro rei de Israel. E isso é visto desde o princípio, no seu nascimento, pela visita dos magos que saíram do Oriente, numa viagem bem longa, de meses de viagem. E eles, quando chegaram na Palestina, perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque viemos a adorá-lo. Os magos pagãos que adoravam os astros,
Esses magos, então, vieram conhecer a estrela da manhã, vieram conhecer a Jesus. Em Mateus, Jesus é visto como o rei. Em Marcos, ele é visto como o servo. Em Lucas, Jesus é visto como homem. E em João, ele é visto como o divino. O verbo que se fez carne, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Evangelho de Mateus pode ser dividido em 3 partes, do versículo 1 até o versículo 4, 11, no capítulo 1, é a pessoa de Jesus, o Messias. É por isso que nós temos a genealogia de Jesus, o seu nascimento, o seu batismo, a tentação de Jesus no deserto, quando Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites pelo diabo, mas não pecou. Ele é o segundo Adão, que foi tentado, mas não caiu em tentação. E nós podemos ver, em segundo lugar, a proclamação de Jesus, o Messias, do capítulo 4, do versículo 12, até o capítulo 16, verso 28, onde Jesus começa a pregar, e a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Jesus começou a pregar, e ele pregou o sermão da montanha, no capítulo 5 até o versículo 7. Ele falou do seu ministério e ensinos na Galileia, no norte de Israel, onde Jesus exerceu o seu ministério. A maior parte do seu ministério foi na Galileia. E nós podemos ver também as parábolas do reino, a morte de João Batista e a rejeição da mensagem de Jesus pelos judeus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas nós podemos ver a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, do capítulo 17 até o capítulo 28, 20, onde nós começamos com a transfiguração de Jesus, quando Jesus se transfigurou no monte da transfiguração, e ali apareceram Moisés, Elias e Jesus transfigurado diante dos seus discípulos. Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas, e Cristo, o cumprimento da lei e dos profetas. E nós podemos ver também, a partir desse capítulo 17, o ministério de Jesus na Judéia, e depois a morte e a ressurreição de Jesus. E Jesus, então, fecha o seu evangelho então de Mateus, dizendo o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Mateus coloca a genealogia de Jesus no início do seu evangelho para apresentar as credenciais de Jesus, para mostrar que Jesus é o homem da história, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E o primeiro versículo une Jesus a 2 das mais importantes alianças que Deus fizera no Antigo Testamento: a aliança com Abraão e a aliança com Davi. Jesus, como filho de Davi, seria rei. Jesus, como filho de Abraão, ele seria oferecido em sacrifício. Lembra que Abraão, ele ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício? E quando ele foi ofertá-lo e sacrificá-lo, o Senhor diz: não temas, Abraão, eis que não me negaste o teu único filho. E quando ele olhou para trás, ele viu o cordeiro. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo da antiga aliança esperava o Cordeiro, esperava o Messias, esperava aquele que morreria em prol do seu povo. E este evangelho, meus irmãos, começa com o nascimento deste rei, que foi visitado pelos magos do Oriente, e termina com o seu oferecimento em sacrifício na cruz do Calvário. E quando a gente olha para a genealogia, ninguém gosta de ler genealogias. É cansativo, é enfadonho, é chato, parece que não tem sentido, não tem propósito, são muitos nomes, não dá para guardar, os nomes são estranhos: Abiúde, Eliúde, Aquim, Sadoc. Quem são esses homens? Todavia, a genealogia de Jesus não está aqui por acaso. Ela foi também inspirada pelo Espírito Santo.
E no passado, então, Deus escolhera uma família, a família de Abraão, quando o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi o amigo de Deus, Abraão é o pai da fé. Mas mais adiante, outra família, dentro da família de Abraão, a de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Deus escolheu para ser o veículo pelo qual o seu filho desse entrada no mundo. Davi era da tribo de Judá. A nação judaica foi fundada e protegida por Deus através dos séculos para salvaguardar a linhagem desta família. Deus então conservou uma lâmpada. Porque antes as nações, Israel era unificado, mas quando houve a divisão do reino, ficou a tribo do sul, né, com a capital em Jerusalém, depois a tribo do norte, a capital em Samaria. E da tribo do norte, os reis todos foram pagãos, foram ímpios, foram reis profanos, mas da tribo de Judá, Deus conservou uma lâmpada acesa, que estava apontando para o Messias, para aquele que viria na história, para dividir a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Entre Abraão e Cristo, nós temos, então, 42 gerações aqui registradas, e essas 42 gerações cobrem 2000 anos da história da humanidade. Dividem-se em 3 partes de 14 gerações, talvez para ajudar a memória. A primeira cobrindo 1000 anos, desde Abraão até Davi. A segunda, 400 anos, desde Davi até o exílio na Babilônia. A terceira, 600 anos, desde o exílio na Babilônia. Lembra que o exílio na Babilônia, 70 anos de cativeiro, até Cristo. Até Cristo. Contudo, você me pergunta, o que eu posso aprender com essa genealogia de Jesus? Qual o sentido, qual o propósito? A genealogia de Jesus, meus irmãos, nos apresenta as boas novas do rei. Vamos ver isso? As boas novas do rei. Primeira coisa que nós podemos ver aqui, que Jesus é o único homem que tem a página limpa na história da humanidade. Veja que boa notícia. Jesus nunca pecou, nunca errou, nunca falhou, nunca mentiu, nunca adulterou, nunca fraudou ninguém, nunca quis mal para ninguém, nunca teve um pensamento impuro, ele nunca fez algo contrário à lei de Deus. Cristo era um homem perfeito. Cordeiro perfeito, ele nasceu de modo sobrenatural, ele foi gerado pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que fecundou o óvulo de Maria, e ele então nasceu da Virgem Maria, da sua substância, nascido dela, mas sem pecado, sem mancha, sem dolo. A sua natureza era pura, sem mancha, sem mácula. E Jesus, ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites, mas não caiu em tentação. E o próprio Cristo disse de si mesmo: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós? E Pedro, em sua primeira carta, ele chega a dizer que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nenhuma palavra errada, mal colocada, maldita. Não, Jesus, ele tinha pureza nos olhos, pureza nos lábios, pureza em suas ações, pureza em seus pensamentos. João disse o seguinte, que se dissermos que não temos pecado, ou que não pecamos, nós somos mentirosos. Mas com respeito a Cristo, ele disse o seguinte: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João, apóstolo do amor, diz que todos nós somos pecadores, mas que em Cristo não existe pecado. Ele era o homem perfeito. E Paulo chegou a dizer o seguinte, como aquele que não conheceu o pecado, mas ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Em Hebreus 4:15 está escrito que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Foi tentado, mas não caiu em tentação.
Não é pecado ser tentado. O pecado é cair em tentação. Adão foi tentado, mas caiu em tentação. Jesus, o segundo Adão, foi tentado, mas não caiu em tentação. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por mais santos que sejamos, meus irmãos, nós somos pecadores. Vamos pegar Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Abraão não tinha página branca na história da humanidade. Ele mentiu para Faraó e Abimeleque, dizendo que Sara era sua irmã, porque ele tinha medo de morrer, porque Sara era muito bonita e ele não queria perder a sua vida. E então ele diz, olha, ela é minha irmã. E na verdade, ela era meia-irmã de Abraão. Ele disse uma meia-verdade, e uma meia-verdade é uma mentira inteira. Ele mentiu. E ele também anuiu o conselho de Sara, porque Sara foi ficando idosa, e ela então diz, olha, Deus vai conceder a Abraão descendência a Abraão através de Agar. E Agar então a Sara então arquitetou um plano que Agar deitasse com Abraão, e Abraão consentiu no projeto de Sara, coabitando com Agar para ter um filho com ela, Ismael. E ela teve. Por isso, meus irmãos, existe essa guerra na Palestina até hoje, porque Deus perdoa o pecado, mas não perdoa a consequência do pecado. Davi, o maior compositor, o maior salmista, o maior cantor de Israel, era um homem segundo o coração de Deus. Contudo, ele adulterou com Batseba, matou Urias para tentar esconder o seu pecado. Todos os homens, os grandes homens do Antigo Testamento, os heróis da fé, foram pecadores. Mas Jesus é o único homem da página limpa na história da humanidade, porque nele não existe pecado. Louvado seja Deus. Mas, meus queridos irmãos, as boas novas do rei, em segundo lugar, porque nele toda maldição é quebrada. Louvado seja Deus. Em Jesus toda maldição é quebrada, meus irmãos. Esta linhagem era uma linhagem santa porque Jesus fez tudo novo. Em Cristo tudo é novo. Jesus escolheu a tribo de Judá, não porque a tribo de Judá era uma tribo santa, perfeita, imaculada. Judá, por exemplo, ele se deitou com a sua nora Tamar e tiveram filhos gêmeos. Ele foi enganado, mas ele teve filhos com a sua nora. E tiveram 2 filhos, né? Filhos gêmeos, Pérez e Zerá, ou Zera. Isto é a demonstração, meus irmãos, da graça de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus nos escolhe não porque nós somos perfeitos, Ele nos escolhe por sua graça. Deus transforma as nossas famílias por sua graça. Se não fosse a graça de Deus, Deus não receberia os nossos louvores nesta noite, o nosso culto, as nossas orações. Deus não receberia as nossas ofertas, se não fosse a graça dele. Vejam bem que Salomão era filho de Davi com Batseba, mulher de Urias. Salomão também era um homem que tinha muitas mulheres. Ele chegou a ter 700 princesas e 300 concubinas. Era um homem adúltero, polígamo. Mas a Bíblia diz que Deus o salvou. Por exemplo, quando a gente lê Eclesiastes, a gente pode ver o livro da reflexão de Salomão. Ele chega ao final da sua vida pensando o seguinte: tudo é vaidade correr atrás do vento. Eu tive dinheiro, eu tive mulheres e mulheres, mas tudo isso é vaidade, correr atrás do vento. E este livro é o livro do arrependimento de Salomão. Salomão se arrependeu e a Bíblia o chama de o amado do Senhor. Deus o amou. Meus irmãos, nós podemos ver aqui que Deus, esse Deus que quebra toda a nossa maldição. E nós podemos ver o que está escrito em Gálatas. Em Gálatas está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido.
Jesus é que quebra a nossa maldição. Nele, em Cristo, nós somos livres de toda a maldição. Em Cristo nós temos nova vida. Ele é quem foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Adão é maldição, em Adão é pecado, em Adão é perdição, em Adão é escravidão. Mas em Cristo é perdão, em Cristo é salvação, em Cristo é bênção, em Cristo é redenção, em Cristo é nova vida, em Cristo toda maldição é quebrada. Louvado seja Deus. Manassés, meus irmãos, era um rei da tribo de Judá. Eu não sei se você conhece a história do rei Manassés. Ele se tornou o pior rei da tribo de Judá. Ele era idólatra, feiticeiro, queimou os seus filhos em sacrifício aos demônios. A Bíblia diz, quando você lê em 2º livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 6, está escrito que Manassés queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Imom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, ou seja, consultava os mortos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Contudo, Manassés se arrependeu e Deus o perdoou. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas vejam bem que este homem, Manassés, era um homem perverso. Sabe como ele ofereceu os seus filhos em sacrifício a Molon? Ele fez o seguinte: esse templo pagão tinha uma imagem de bronze, e esse Deus, esse ídolo, tinha os braços estendidos assim. E eles colocavam, então, fogo debaixo desta imagem. Esta imagem ficava avermelhada, né? Quando você chega muito fogo no bronze ou no ferro, fica avermelhado. Então, nesse momento, os pais, em adoração a esse Deus ídolo, esse demônio, ele pegava os filhos e consagrava esses filhos no sacrifício a esse Deus Molon. Vejam bem, meus irmãos, ou melhor, Moloque. E aí nós podemos perceber o seguinte: imagina essa cena, um menino chorando e sendo abraçado por aquele ídolo de bronze, o pai dedicando o seu filho aos demônios, oferecendo os seus filhos para Satanás. Manassés fez isso. Queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Imom. E até hoje, meus irmãos, na bruxaria, na macumbaria, na feitiçaria, tem também sacrifícios de crianças a Satanás. É por isso que nós devemos orar pela família, porque a família só pode ser alcançada em Cristo, só pode ser abençoada em Cristo. É por isso que Jesus diz o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Nós devemos conduzir os nossos filhos a Deus, nós devemos trazer os nossos filhos para o altar de Cristo, para a presença de Cristo, para a palavra de Cristo. Nós devemos fazer o culto doméstico em casa, nós devemos trazer os nossos filhos para a escola bíblica dominical, nós devemos trazer os nossos filhos para o culto, para que eles aprendam a palavra de Deus e sejam bênçãos das mãos do Senhor. Satanás quer destruir os nossos filhos com a ideologia de gênero. Satanás quer destruir os nossos filhos também com as drogas. Quantos meninos estão sendo arredados, presos por traficantes que oferecem 100, 200, mil reais, né? 200, mas R$1.000, não estou falando 200 mil, né? Mas ele pode chegar lá querendo almejar o tráfico de drogas que movimenta o mundo com bilhões. E nós devemos consagrar os nossos filhos a Deus, dedicar os nossos filhos a Deus, porque só em Cristo a família pode ser feliz, só em Cristo os nossos filhos podem ser felizes. E aqui Manassés se arrependeu e Deus o perdoou, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não existe maldição para o crente em Cristo, porque Cristo já quebrou todas as nossas maldições. Louvado seja Deus. As boas novas do rei, meus irmãos, em terceiro lugar, porque ele é esperança de vida para todos os povos da terra. Veja bem que a salvação não é exclusiva para os judeus.
Na genealogia de Jesus, ele também tem aqui gentios. Tem gentios, e nós podemos ver Raabe. Raabe era uma gentia, uma mulher pagã, uma mulher de outras nações, uma mulher prostituta da cidade de Jericó, uma mulher que ganhava a vida vendendo o seu corpo para muitos homens. E esta mulher foi salva pela graça de Deus. E nós podemos perceber que ela foi usada por Deus para esconder os espias de sua casa. E ela foi preservada com toda a sua casa da destruição de Jericó. Sabe que o sinal que ela colocou ali na parede da sua casa? Porque a casa dela estava no muro. No muro, esse muro depois caiu, mas Deus preservou a casa de Raabe. E ela então colocou um sinal que dentro daquela casa os israelitas não poderiam entrar para destruir. Ela colocou um barbante, né, uma fita vermelha, escarlate, e que quando eles vissem esta fita, esse barbante, eles então pudessem poupar aquela família. Meus irmãos, essa fita escarlate aponta para o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque Raabe entrou na genealogia de Jesus. Jesus alcançou pela sua graça. Outra mulher aqui de outra nação, Ruth, era moabita. Moabe era um povo inimigo do povo de Deus. Lembra de Moabe? Moabe, Ló teve os seus filhos, né, com as suas filhas. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Ele saiu com as suas filhas e a sua esposa também. Só que no meio do caminho a esposa olhou para trás e virou estátua de sal. E então Ló foi morar numa caverna. E ali as suas filhas olhando um lado, olhando o outro, não tinha marido. Ele falou: vamos embebedar o nosso pai, vamos ter filhos com o nosso pai. E então surgiu Moabe, surgiu também Amon, de Ló com as suas próprias filhas. E Amon e Moabe, eles eram inimigos do povo de Deus. Moabe era um povo inimigo do povo de Deus. E ela casou-se com quem? Com Boaz, da tribo de Judá, e tornou-se a bisavó de Davi. Ah, meus irmãos, o amor de Deus é para todos os povos. A graça de Deus alcança povos pagãos também. E por isso Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Por isso Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E Paulo diz que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Cristo é a nossa paz. Cristo não apenas traz a paz, Ele é a nossa paz, Ele é a paz, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Ele destruiu a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele destruiu a nossa inimizade com Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. E nós temos agora livre acesso à presença de Deus. Tudo que separava Deus do seu povo foi destruído pela morte de Jesus. E Ele derrubou o muro que separava os judeus dos gentios. Porque judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo. O evangelho não é apenas para os judeus, mas para todos os povos da terra, para todas as nações. Não há mais distinção. Em Cristo nós somos um. E a Bíblia diz o seguinte: dessaste, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Cristo é a nossa paz. Mas antes de concluir essa mensagem, meus irmãos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para os ibionitas, Jesus é apenas um homem, não é Deus, meramente filho de Maria e José. Para os docetes, Jesus não era homem, ele não se encarnou,
ele foi visto e tocado como matéria, mas não era material. Para os gnósticos, Jesus não nasceu. O gnosticismo negava a encarnação de Jesus, porque o espiritual é intocável pelo material, o espírito é bom, é puro, enquanto a matéria é má. Só que negar a encarnação de Jesus é negar a sua expiação, é negar a sua morte de cruz, é negar o seu sepultamento, é negar a sua ressurreição e é negar a sua volta como pessoa, como Deus homem. A sua volta visível. Para os arianos, Jesus é apenas a primeira e a mais perfeita criação de Deus. Jesus é um ser criado, ele não é Deus. E aí as testemunhas de Jeová saem entregando as revistinhas da sentinela, negando a divindade de Jesus. E negar a divindade de Jesus é uma blasfêmia, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, o Deus homem, o 100% Deus e 100% homem, o totalmente Deus e o totalmente homem, em uma só pessoa para sempre. Quem é Jesus para você? Ele é o Redentor, o Salvador, o Senhor, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o cabeça da igreja, a pedra angular, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o sol da justiça. Ele é a rosa de Saron. Ele é o redentor dos eleitos de Deus. Concluindo, meus irmãos, boas novas do Rei. Cristo é o único que não tem pecado. Os demais, eu e você, somos pecadores. Por isso nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Deus os nossos pecados, porque somos pecadores. E aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Em Cristo todo mal e maldição são quebrados. Em Cristo é nova vida. Em Cristo não tem mais maldição hereditária. Existem muitas pessoas que vão para os templos para fazer a sessão de descarrego, para expulsar demônios de crente. Se o crente estiver endemoniado, não é crente. Porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, o guarda, o maligno não lhe toca. Quem nasceu de novo, não vive em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não tem que fazer a sessão de descarrego para crente e nem quebra de maldição hereditária, porque em Cristo, pelo sangue dele, todas as nossas maldições foram quebradas. Louvado seja Deus. Mas Cristo, meus irmãos, é esperança para todos os povos. Pela rejeição de Israel, o Cordeiro se tornou universal. Cristo se torna universal. Cristo é um judeu de todas as raças, povos e culturas, Salvador e Senhor de todos. Cristo é o Salvador dos norte-americanos, dos mexicanos, dos colombianos, dos argentinos, dos africanos, dos europeus, dos asiáticos, dos indianos, dos japoneses e também dos brasileiros. Ele é o Salvador, ele é a esperança de todos os povos. Cristo dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. E ele quer dividir a sua história pessoal, porque quando ele entra numa família, ele muda a família, ele muda a sua história. O que você era antes trevas, agora é luz. O que você era antes perdido, agora você é salvo. O que você era antes um depravado, mas hoje você é santificado pela graça de Deus. O que você era antes, você andava nas garras de Satanás, agora você anda nas mãos de Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Como nós devemos viver a nossa vida hoje e para sempre? Confiando somente em Cristo, o Rei eterno, para a nossa salvação. Confie nele. Não existe salvação fora de Cristo. Só Ele é o Redentor dos eleitos de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Pedro chega a dizer o seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Só em Cristo. Confie em Cristo. Deposite a sua esperança em Cristo. Como cantamos hoje pela escola dominical, somente ponha a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Como viveremos, meus irmãos, em segundo lugar, anunciando as boas novas do Rei Eterno. Essa mensagem é para ser anunciada para todos os povos da terra, a todos os povos da terra. Essa boa notícia é para ser pregada a todas as pessoas do mundo, em todas as épocas. Nós já temos mais de 2000 anos de cristianismo e nós devemos continuar pregando essa mensagem. E aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado, ele carregou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades na cruz do Calvário. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi traspassado pelas nossas transgressões para quebrar todas as nossas maldições e nos unir a Deus, e nos conduzir a Deus, e nos reconciliar com Deus, e mudar a nossa história. Ele é a nossa única esperança, só Ele salva o pecador. Louvado seja Deus. Vamos anunciar essa mensagem. Fale isso para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua bisavó, para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu colega, no seu passeio, na sua viagem, em todo lugar, por onde você passar, fale e anuncie as boas novas do Rei Eterno, aquele que não conheceu o pecado, aquele que tem a página limpa na história da humanidade, aquele que quebra todas as nossas maldições, porque se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aquele que é a única esperança de salvação para o pecador. Que Deus nos abençoe.